vamos fazer. A dinâmica vai ser um pouco o seguinte, assim, eu vou fazer um pouco o papel do cara de negócios e o Plaza vai me ajudar criando os gráficos aí, as componentizações. Essa é a tela, então, do Google Data Studio, né? É, então, Plaza, acho que a primeira coisa importante para a gente ver é dados totais a partir do que a gente tem, né? Vamos pensar que a gente Uhum. está falando dos dados do Covid, então acho que os dados de contaminados, os dados de óbitos nos totais, os grandes totais aí, como que a gente faria? Beleza. Bom, então a gente vai adicionar aqui os primeiros gráficos, né, de uma forma bem simples, direta, um dado simples. A gente vai analisar aqui a gente vai analisar aqui simplesmente os confirmados. Novos No caso aqui, confirmados. os novos confirmados, né? Porque eu vou fazer uma agregação de soma. Então, como eu não estou usando nenhum tipo de filtro, ele está dando os novos confirmados situação da última atualização, né? Que no caso foi na data de ontem. A mesma coisa eu posso fazer com os óbitos. E eu vou obter a situação total, né? Sem nenhum tipo de classificação. Aqui eu já posso fazer uma combinação, né? Eu tenho dois dados simples, eu posso fazer uma combinação, de repente, para descobrir uma relação entre eles. No caso aqui, a gente dividiu óbitos por confirmados, a gente tem uma métrica de letalidade. Então a gente já conseguiu entender aí qual que é essa letalidade aí, né? Uhum. Vamos fazer então um drill-in aí, vamos entrar um pouquinho mais no detalhe. Faz pra gente uma série histórica acumulada da evolução de casos, né? De casos acumulados no tempo, Pelo tempo, é, sim. com, Eu vou mostrar duas possibilidades, né? Duas granulosidades, digamos assim. A primeira delas, eu vou criar barro não, um gráfico de barras com a dimensão aqui de data, que é o que a gente está querendo, mas eu vou usar uma granulosidade semanal. Então, eu vou medir aqui por exemplo, né, eu vou colocar os novos confirmados, acho que não é na como métrica. dimensão, né, como métrica, tá certo? Eu vou colocar os novos confirmados e eu vou colocar também os número de óbitos. Eu vou classificar aqui pela data, né, para a gente ter uma noção de coisa, Interessante. de tempo. Eu vou aumentar também aqui as barras, porque ele está mostrando só até a semana 30 de março, né? Eu aumento um pouquinho aqui, eu consigo pegar as últimas semanas, posso colocar rótulos para ajudar, fazer aqui uma classificaçãozinha só para ficar mais visual. Então é isso, a gente pode ver, por exemplo, aqui que na semana do dia 6 de abril, Foi a semana passada, né? Essa semana não terminou ainda, por isso que o que foi a dado tá. semana passada, Ah, eu tenho quase metade dos confirmados totais, né, por exemplo. sim. E da mesma forma, aqui eu poderia criar um gráfico de série diário, porque aqui eu estou visualizando os novos casos, né? Então quer dizer que na semana do dia 6 eu tive 11 mil novos casos confirmados. Eu poderia, por exemplo, querer visualizar aquela curva, né, que normalmente a gente vê, que é a curva acumulada de casos e de óbitos. Olha, aqui ele está dando só os novos por data. Eu Sim. posso pedir para que ele me mostre Cumulativo. cumulativo desses dois dados. Vou fazer só uma ajustezinha aqui para ficar um pouco mais visível. Beleza. Então aqui a gente tem a série, né, como foi pedido, a gente tem a visão de novos casos por semana e a gente tem também aqui a curva de evolução diária, né, que tem os dados dia a dia. Legal. E uma coisa importante aí, né? Clica só na visualização ali para a gente conseguir fazer Uhum. o mouse over ali. Aí a gente passa o mouse em cima e a gente consegue ver o detalhe, né, do número. Lembrando que esses dois gráficos eles não estão na mesma escala, né? A linha azul está com a escala no lado esquerdo e a linha vermelha está com a escala no lado direito. Sim, sim. Então, por isso que a gente tá. É só para conseguir ter uma visão dos dois juntos aí. Legal. É, E aí a gente tem também outros
outras formas de gráfico, né? A gente consegue fazer também um mapa, né? Ah, sim. O mapa é interessante que a gente vai entrar um pouco naquela ideia do campo calculado. Eu tinha mostrado para vocês, que a gente criou um campo aqui calculado, né, no banco de dados, mas isso não era necessário. Então, só para exemplificar aqui, eu vou usar a nossa abstração, né, para adicionar um campo de localização, estado, né? Eu vou simplesmente fazer uma concatenação aqui. Cada programa, né, tem o seu código, a gente tem documentação disponível, não Sim. precisa... O que é legal disso aí é o seguinte, a gente consegue colocar fórmulas dentro dos registros, né? Então, Sim, muitas das vezes a gente não precisa fazer proc v em planilha para pegar uma categoria, por exemplo, ou então quando a gente vai usar, se a gente fosse fazer, por exemplo, eu tenho, vamos supor que no processo eu tenho status, aí eu quero ter um agrupamento de status, né, de processo. Eu não preciso fazer esse campo dentro da minha base de dados, né? Eu posso abstrair ele e usar ele só para análise, né? muitas vezes você nem quer, né, mudar o formato do seu banco de dados, então você preserva ele lá e vai criando esses cálculos, esses campos adicionais aqui na abstração. Principalmente, por exemplo, quando você pega uma base que já existe, uma base que está em MySQL, ou está em alguma tecnologia que você não tem acesso direto ou domínio para mexer, aqui você consegue criar esses registros de maneira mais simples, né? Uhum. Então, só para mostrar aqui, eu já estou utilizando os registros que eu criei, né? Eu usei como dimensão geográfica a localização, que é o campo que eu acabei de criar, que funciona como qualquer outro campo que já vinha antes do banco de dados. Eu Sim, mudei aqui a área com zoom para o Brasil sim, e eu criei aqui a localização, no caso, de confirmados por estado. Então, esse sim. número total, e se eu passar o mouse aqui em cima de cada estado, eu consigo ver qual que é a situação local. Legal. Aí a gente pode olhar aí, já começando um pouco na linha de análise, a gente consegue ver que o estado do Amazonas ali está com um nível, perto da região, está com um nível mais crítico, né? Então, Uhum, isso já é uma análise que a gente consegue fazer olhando esse mapa aí, e o estado do Ceará também ali, né? sim. Paz, outra coisa que a gente pode pensar aqui, olhando esse mapa, né? A gente vai olhar, bom, beleza, o Amazonas está mais azulzinho do que o Pará ali, por exemplo, mas como que tá a relação de casos por mil habitantes e, e óbitos por mil habitantes aí, considerando que a gente tem aquela base também, né? De, de população ali, a gente consegue agregar isso por região. Mostra para o pessoal como que faz isso aí. Certo. A gente vai fazer, então, agora um exemplo de combinação, né? A gente vai usar essa base que a gente está usando aqui de região, mas eu vou aqui fazer uma mesclagem de dados. Aqui só um conceito rápido, a gente vai usar uma mesclagem do tipo outer join, né? Então, eu vou pegar a minha base original, que é a regional, vou adicionar uma outra base, que no caso é uma que eu já deixei preparada aqui do IBGE, e eu vou escolher uma chave, no caso aqui a chave de região, poderia escolher uma chave de estado. E a Ele vai região está nos dois lados, né? Importante o tá pessoal lembrar isso, né? Está nos dois nas duas lados. tabelas, né? Isso. Ele vai trazer aqui para o meu banco de dados combinado todas as informações da base da esquerda e as informações da base da direita que combinarem com a chave que eu especificar. No caso, eu vou especificar só a análise por região, poderia fazer por estado também. Aqui da minha base regional, eu quero as métricas de confirmados e a métrica de óbitos. E aqui na minha base do IBGE eu vou querer a população, né, daquela região. E não como dimensão, como métrica. Aqui. Vou Legal. dar um salvar. Agora eu posso começar a criar minhas métricas. Eu vou, então, criar uma métrica de casos por 100 mil. Aqui você pode criar uma métrica também por fórmula, né? Eu vou Legal. combinar aqui. Enquanto você estava falando, Plaza, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trabalhar, é, quiserem perguntar, pode usar a ferramenta aí, usa o Q&A do Zoom aí, aproveita que a gente está ao vivo, que a gente consegue tirar essas dúvidas ao vivo, se não durante aqui a explicação, logo depois, tá?
Então tem o Q&A e tem o chat também, se vocês quiserem fazer perguntas aí, a gente vai ter super prazer de responder, tá? Também se não tiver claro, enfim, se tiver alguma sugestão também pode ficar à vontade. Então a gente está fazendo um campo calculado dentro do gráfico, né, Paz? Então a gente pode Sim. fazer esse tipo de campo calculado lá no data source, mas também dentro do gráfico, né? Então a gente consegue ter agora uma relação, né? De A casos gente por 100. consegue ter uma relação com relação à população, né, daquela região, quantos casos e quantos óbitos eu tenho por 100 mil habitantes. Lembrando que foi um campo que a gente combinou, né, dados de duas fontes de dados diferentes, e a gente fez um campo, como o Omar falou, customizado dentro da própria ferramenta. Então a gente tem aqui, por exemplo, na região sudeste, chegando a quase 16 casos por 100 mil, e já passando aí de um óbito a cada 100 mil habitantes. Enquanto aí seguido por norte, nordeste, sul e centro-oeste. Legal. Bom, então acho que esse aí acho que é a análise mais complexa que a gente tinha aqui agora. Então acho que do parte de gráfico tá bom. Acho que o que eu queria ver eu já estou vendo aí.